agora sim. Então vamos lá, aqui nós temos as questões do simulado, as questões de física do simulado. Bora lá, vamos corrigir essas questões. Primeira questão do simulado. Os esquemas abaixo mostram duas configurações de onda progressivas se propagando para a direita, com intervalo de tempo igual a 0,5 segundos entre elas. O período em segundos e a velocidade da onda em metros por segundo são dados respectivamente por... Bom, senhores, o que está acontecendo aqui? São duas, a gente pode falar que são fotografias, né, de uma mesma onda que está propagando aqui para a direita, certo? E o intervalo de tempo entre essas fotografias é de 0,5 segundos. Ele quer a velocidade e também o nosso período. Bom, para encontrar a velocidade é fácil. Olha só. A questão deu aqui, ó, que cada quadradinho desse tem 1 metro. Então, observe que a onda, ela percorreu 1 metro no tempo de 0,5 segundos. Então, a velocidade vai ser 1 metro por 0,5 segundos. Isso daí dá 2 metros por segundo. Beleza? Bom, agora falta o período. Nós sabemos que V é igual a lambda F. Se a velocidade é de 2 e o comprimento de onda, a gente consegue encontrar ele na figura, né? Porque olha só, a gente tem aqui, ó, essa distância aqui representa um comprimento de onda. E aí tem 1, 2, 3, 4 metros. Vezes a frequência. Então a gente tem uma frequência de 0,5 Hz. Mas o período, que é o que ele quer, é o inverso da frequência. Então é 1 sobre 0,5. Isso dá 2 segundos. Certo? Resposta letra C. Velocidade de 2 metros por segundo e período de 2 segundos. Dúvidas? Fabrício, qual que era o número dessa questão no simulado mesmo? Ih, mãe. Sei não, viu? Tem que procurar aqui, bicho. Demorar um pouquinho. Ah, não, pode deixar, eu olho então. Se tiver muita necessidade disso, eu procuro aqui. Vai demorar um pouquinho. Até eu abrir meu e-mail aqui, achar o simulado, porque eu não tenho aqui, sabe, pronto. Quer que procure ou não? Pode deixar, eu olho aqui. Se alguém souber aí, manda pra Moe, ó. Fala aqui conosco. Qual é essa questão do simulado? Alguém sabe aí, gente? Eu acho que é a questão 55. Aí, ó. Ah, beleza, valeu, Christian. Questão 2. Obrigado, Christian. No esquema está representada uma onda que se propaga na superfície da água, da parte rasa para a parte funda de um recipiente. Seja lambda o comprimento de onda, e V sua velocidade de propagação e F sua frequência. Bom, aqui não está aparecendo a pergunta não, mas lá no simulado tinha a pergunta, né? Ele quer o que podemos verificar com relação aqui ao comprimento de onda, frequência e velocidade. Bom, a onda ela está passando da parte rasa para a parte funda. Isso significa que as interações das moléculas da água da superfície com as paredes do recipiente, elas ficam menos intensas, né? Porque a distância aumentou. Isso faz com que elas tenham um maior grau de liberdade e isso provoca uma maior velocidade da onda, tá? Então, quando a onda passa para a parte funda, a velocidade aumenta. Mas nós sabemos que V é igual a lambda F. E aqui está acontecendo uma refração, né? A onda está passando da parte rasa para a funda e nós sabemos que na refração a frequência não muda, porque a frequência depende da fonte, certo? Mas a velocidade aumentou. Para isso acontecer, o comprimento de onda tem que aumentar também, né? Portanto, resposta letra C, o comprimento de onda aumenta, a frequência não muda e a velocidade aumenta também. Dúvidas, meus amores? Tranquilos? Então, questão 3. O vibrador produz ondas planas na superfície de um líquido com frequência de 10 Hz e o comprimento de onda de 28 centímetros. Ao passarem do meio 1 para o meio 2, como mostra a figura, foi verificada uma mudança na direção de propagação das ondas. No meio 2, os valores da frequência e do comprimento de onda serão respectivamente iguais a... Bom, mais uma vez temos refração acontecendo aqui. Só que agora na superfície do líquido, certo?
e está relacionada aqui com o ângulo, com a normal. A questão anterior não estava relacionada com o ângulo, né? Muito bem, olha só. Nós sabemos que a frente de onda ela é sempre perpendicular à direção de propagação. Então, aqui é representado a direção de propagação, né? Perpendicular às frentes de onda. A gente percebe que a direção de propagação aqui ela aproximou da normal. Não é verdade? Ficou mais próximo aqui da normal. E para a gente utilizar a lei de Snell, a gente tem que pegar o ângulo com a normal. Então, vamos representar aqui nossa referência, né, que é a normal. Esse é o ângulo de incidência e esse aqui é o ângulo de refração, tá? Bom, o ângulo de incidência ele tem que ser de 45 graus. Por quê, professor? Porque aqui é 45. Né? Ele já deu aqui esse ângulo, 45. Para formar 90 com a normal, falta 45. Para ser perpendicular à direção de propagação, falta ainda 45. Então é 45, certo? Pelo mesmo motivo, esse ângulo aqui de baixo, que é o ângulo de refração, vai ser 30 graus. Porque aqui é 60, está faltando 30 aqui para 90. Certo? Aplicando a lei de Snell, seno de θ1 sobre V1, que é igual a seno de θ2 sobre V2. Eu posso multiplicar cruzado aqui, e aí fica V2 vezes o seno de θ1, que é igual a V1 seno de θ2. Certo? E outra coisa, a gente sabe que V é lambda F. Então, eu posso substituir ali, né? Fica lambda 2, F2, vezes o seno do ângulo 1, que é o seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a V1, e V é lambda F, então é lambda 1, F1. E o seno de θ2, que é o seno de 30, que é meio. Eu posso cortar aqui, ó, F2 com F2, porque as frequências são iguais, é refração, a frequência não muda, depende da fonte, certo? E eu posso também cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui, passa multiplicando, né? 2 dividido por 2 dá 1. E aí fica que o lambda 2, que é o que a gente quer, vai ser o lambda 1, que é 28 centímetros, dividido, né, por lambda, desculpa, por raiz 2, e raiz 2 é muito próximo de 1,4. Isso dá aproximadamente 20 centímetros. Resposta letra B. Dúvidas? Sem dúvidas. Próxima questão? Então tá. Questão 4. O esquema abaixo mostra uma onda estacionária em uma corda. Os pontos A, B, C e D são nodos. Pessoa que negocia de nodos são os pontos nodais, né? Os pontos onde o sistema não vibra, pois nesses pontos sempre acontece interferência destrutiva, certo? Diferente do ventre, né? Nos pontos de ventre, a gente tem interferência construtiva acontecendo o tempo todo. A distância entre esses nodos, entre os nodos, quer dizer, A e D, 6 metros. A velocidade de propagação das ondas que resultam na onda estacionária nesta corda é de 10 metros por segundo. A frequência da onda estacionária vale em hertz. Bom, esses 6 metros é a distância de A até D. Porém, um comprimento de onda é a distância de A até C. E essa distância tem que ser 4 metros. Por quê? A onda é simétrica. Então, eu tenho 3 pedaços iguais, né? 1, 2, 3. Cada pedaço, então, são 2 metros. De A até C são 2 pedaços. Então, a gente tem 4 metros. Certo? Então, o comprimento de onda é de 4 metros. Mas ele quer a frequência. E a gente sabe que V é lambda F. A velocidade é 10. O comprimento de onda é 4 vezes a frequência. Então, a frequência é 2,5, né? 10 por 4 Hz. Resposta, letra C. Dúvidas?
Então, bora para a próxima. Gente, vocês estão vendo e acompanhando tudo no esquema? Sim, sim, tá de boa. Então tá. Questão 5. Duas fontes S1 e S2 de ondas iguais estão em oposição de fase. Olha só. O que isso significa oposição de fase? Significa que quando uma fonte está emitindo crista, a outra fonte está no vale. Certo? Elas estão defasadas ali. Beleza? E aí, por causa disso, a equação de interferência, que é D2 menos D1 igual a N sobre 2 lambda, tal que N é igual. Lembra, quando era construtivo é par, quando é destrutivo é ímpar. Porém, isso se as fontes estiverem em fase. E nessa questão é exatamente o contrário. O que significa que quando o N ele é ímpar, 1, 3, 5 e por aí vai, nós temos os pontos de interferência construtiva. Certo? Porque a equação troca, já que as fontes estão fora de fase. A distância x1, S1P, é menor que x2, S2P. O comprimento de onda das ondas é de 5 centímetros. Comprimento de onda, 5 centímetros. E x2 é igual a 75 centímetros. Para que o ponto P sofra interferência construtiva, o máximo valor possível para x1 é... Bom, para ser construtivo, já falamos aqui que o nosso N tem que ser ímpar inteiro. Mas qual deles? 1, 3, 5, qual? Bom, a gente tem aqui o primeiro N. Né? A gente tem que utilizar o primeiro N. Por quê, professor? Porque ele quer saber o máximo valor possível para x1. Se o x1 ele ficar maior do que isso daí, a gente passa a ter interferência destrutiva. Né? Até igualar. Quando x1 iguala com x2, aí a interferência ela vai ser destrutiva, né? Porque as fontes estão fora de fase. Então, o máximo valor para ser construtivo ali é quando o N for 1. Tá? E aí fica, o nosso D2 ele vale 75. O nosso D1 a gente não sabe, né? Que é o x1, que vai ser igual ao N, que é 1, sobre 2, vezes o lambda é 5 centímetros. 5 por 2 dá 2,5. Então, a gente tem menos x1 é igual a 2,5 menos 75. Isso dá menos 72,5, né? Centímetros. Menos com menos dá mais. Então, a gente tem 72,5. Resposta letra A. Dúvidas? Sem dúvidas? Questão 6. O esquema abaixo mostra uma onda transversal periódica que se propaga com a velocidade de 8 metros por segundo em uma corda AB cuja densidade linear é μ1. Essa corda está ligada a uma outra BC cuja densidade é μ2, sendo que a velocidade de propagação da onda nessa segunda corda é de 10 metros por segundo. O comprimento de onda, quando a onda se propaga na corda BC, é igual a... Bom, mais uma vez temos refração acontecendo. Só que agora em cordas. É refração porque o meio está mudando, a densidade linear mudou. Tá? E a gente sabe que na refração a frequência nunca muda. Então eu posso falar que a frequência na corda 1 tem que ser igual à frequência na corda 2. E nós sabemos que frequência é a velocidade pelo comprimento de onda, né? V igual a lambda F. Tá? Então eu posso escrever que V1 sobre lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2. O V1, ele vale 8. O lambda 1, comprimento de onda 1, ele não deu. Mas ele diz que a distância do ponto A até o ponto D vale 6 metros. E como a onda é simétrica, a gente tem 3 pedaços iguais. Cada pedaço desse tem que ter 2 metros para dar 6. Certo? E um comprimento de onda completo é a distância de A até o ponto E. Certo? Que é 4 metros, né? Então fica 8 por 4.
que é igual a V2, que é 10, sobre lambda 2, que a gente não sabe. A gente está querendo descobrir. Posso simplificar aqui, ó. Por exemplo, 2, né? 8 por 2 dá 4 e 10 por 2 dá 5. Eu posso agora cortar esse 4 com esse 4. Multiplica cruzado. Fica lambda 2 igual a 5 metros. Resposta letra C. Dúvidas? Então tá. Questão 7. Próxima à superfície de uma represa, uma fonte emite onda sonora de frequência 500 Hz e sofre refração na água. Admita que a velocidade de propagação da onda no ar seja igual a 300 metros por segundo e ao se propagar na água, sua velocidade ela é de 1.500 metros por segundo. A razão entre os comprimentos de onda no ar e na água vale aproximadamente. Bom, de novo, refração está acontecendo aqui e a gente sabe que na refração a frequência não muda. Então a frequência no ar tem que ser igual à frequência na água. E sabemos que a frequência dada por V sobre lambda da equação é igual a lambda F. Então, a velocidade no ar sobre o comprimento de onda no ar tem que ser igual à velocidade na água sobre o comprimento de onda na água. Velocidade no ar é de 300 metros por segundo. Comprimento de onda no ar a gente não sabe. Velocidade na água é de 1.500 sobre o comprimento de onda na água que a gente não sabe. Multiplicando cruzado aqui, a gente tem que o comprimento de onda no ar dividido pelo comprimento de onda na água vai ser igual a 300 sobre 1.500. 3 por 5 é a mesma coisa que 1/5. Resposta letra D. Dúvidas? Questão 8. Duas fontes, F1 e F2, emitindo sons de mesma frequência, elas estão posicionadas conforme ilustrado na figura, onde se apresenta o reticulado, cuja unidade de comprimento é dada por 6 metros. Então, cada quadradinho desse aqui, 6 metros. No ponto P, ocorre interferência construtiva entre as ondas e é um ponto onde ocorre um máximo de intensidade. Considerando que a velocidade do som é 340 e que as ondas estão emitindo sempre em fase pelas fontes F1 e F2, calcule o maior comprimento de onda dentre os que interferem construtivamente em P. Bom, a gente sabe que D2 menos D1 é igual a N sobre 2 lambda, tal que N é igual a inteiro, se for par, construtivo, se for ímpar, destrutivo, quando estão em fase. E aqui estão em fase, e ele quer pontos de interferência construtiva. Então, a gente vai usar o N par, tá? 0, 2, 4 e por aí vai. Mas qual N nós vamos usar? O 0, o 2, o 4? Qual que nós vamos usar? Bom, olha só. Primeiro, o N não pode ser 0. Por quê? Quando o N é 0, né? Imagina, 0 por 2 dá 0, 0 vezes lambda dá 0. Então, D1 menos D2 igual a 0. Significa que D2 tem que ser igual a D1. E pela figura a gente sabe que D2 não é igual a D1. Por quê? Essa distância aqui, ela vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E cada quadradinho vale 6. Então, a gente tem aqui uma distância de 36. Certo? E essa distância aqui, ó, vamos ver quanto que ela vale, né? Para a gente ver se são iguais essas distâncias aí. Ó, aqui a gente tem um triângulo retângulo, né?
A altura deles são 3 quadradinhos e cada quadradinho vale 6. Então é 3 vezes 6 dá 18. E a base dele é 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Cada quadradinho é 6, então a gente tem 24. Então a hipotenusa aqui tem que ser quanto? 3 quadradinhos, 4 quadradinhos, então aqui tem que ser 5 quadradinhos, né? Teorema de Pitágoras, 3, 4, 5. Esse triângulo é pitagórico. Mas cada quadradinho é 6, então 5 vezes 6 dá 30. Então essa distância aqui é 30. Beleza? Então as distâncias não são iguais. Então o n não é zero. Tá? Se o n não é zero, e ele quer que ele fala, né, que é o... cadê? Calcule o maior comprimento de onda possível, né? Maior comprimento de onda implica em menor n, menor número inteiro, só que não é zero. Então é o 2, certo? Então fica D2, que é 36, menos o D1, que é 30, tem que ser igual a 2 sobre 2 vezes lambda. 36 menos 30 dá 6, 2 por 2 dá 1. Então lambda igual a 6. Resposta, letra A. Dúvidas? Próxima questão. Questão 9. Para que um sistema vibre em ressonância com outro, é preciso que... Bom, questão muito fácil, a questão conceitual. A gente sabe que para um sistema entrar em ressonância com o outro, ou seja, para um absorver a energia do outro, né? O que tem que acontecer? O sistema ele tem que estar vibrando em uma das frequências natural do outro. A frequência tem que ser... Eles têm que ter a mesma frequência natural, né, de vibração. Porque sistemas vibram espontaneamente, vocês sabem disso, que são as chamadas frequências naturais. E você tem dois sistemas ali diferentes, mas que possuem mesma frequência natural, eles vão entrar em ressonância e um começa a trocar energia com o outro. Tá? Então, a resposta letra C tem uma frequência natural próxima da frequência natural do outro. Beleza? Dúvidas? Questão 10. Um ferreiro bate utilizando uma marreta em uma lâmina de ferro em ritmo uniforme a cada 0,9 segundos. O observador afastado desse ferreiro vê, com o binóculo, a marreta atingir o ferro e ouve o som das batidas simultaneamente. A velocidade do som nas condições do local é 330 metros por segundo. A menor distância entre o ferreiro e o observador é... Olha só, quando o cara bate a marreta, a luz vai propagar até o observador. Certo? O som vai propagar até o observador. Só que você sabe, a luz chega primeiro. Praticamente instantâneo, porque a velocidade da luz é muito, muito grande. Tá? Bom, então a pessoa vê e o som deveria chegar depois. Mas a questão disse que isso está acontecendo de forma simultânea. Só tem um jeito disso acontecer de forma simultânea. Se o som chegar, o som da primeira batida, chegar na segunda batida. Sacou? Assim que o som chega, o cara bate de novo, aí ele vê e escuta. Só que não é o som da mesma batida, é o único jeito disso acontecer. Já que a luz propaga com a velocidade muito maior do que o som. Tá? Bom, então é muito simples a questão. Só a gente aplicar, Deus vê tudo. A distância vai ser a velocidade do som, que é de 330, vezes o intervalo de tempo, que foi de 0,9 segundos.
de uma batida até a outra. Esse é o tempo que o som leva para percorrer da batida até a pessoa. Né? 330 vezes 0,9 dá 297, resposta, letra C. E por que ele fala menor distância? Quer ver onde que ele fala? Menor distância. Porque tem outras, né? Se a pessoa for afastando, chega uma hora que o som da primeira batida vai chegar na terceira batida, depois na quarta, depois na quinta. Então você tem várias distâncias onde isso acontece, né? Ele quer a menor, é a mais perto ali. Beleza? Dúvidas? Tranquilo. Então tá. Questão 11. Uma fonte sonora emite um som cuja frequência F, expressa em Hz, varia em função do tempo na forma F de T igual a 1000 mais 200T. Num dado momento, o alto-falante está emitindo um som com uma frequência 1 de 1080 Hz. Nesse mesmo instante, uma pessoa P, parada numa distância de 34 metros do alto-falante, está ouvindo um som com a frequência F2 igual a, e ele deu aqui a velocidade do som, 340 metros por segundo. Bom, o que vai acontecer, gente? A frequência que o alto-falante emite, ela muda no tempo. Ela vai mudando, conforme essa função aqui. Tá? Bom, vamos então encontrar o tempo que leva para o som chegar até a pessoa. Esse intervalo de tempo. Pois assim, a gente consegue, né, calcular qual era a frequência que o alto-falante estava emitindo quando a pessoa ouviu aquele som ali. Tá? Muito bem. Então, olha só. Nós sabemos aqui a função, né, dada por 1000 mais 200T, e o alto-falante está emitindo 1080 Hz. Então, a primeira pergunta é: qual o instante de tempo em que o alto-falante está emitindo essa frequência? Bom, é só jogar na função, né? 1080 vai ser igual a 1000 mais 200T. 1080 menos 1000 dá 80. 80 por 200 é igual a T. Eu posso cortar aqui, corta aqui. Vou simplificar por 4. 8 por 4 dá 2. 20 por 4 dá 5. 2 quintos, 0,4, né? Então, o tempo dá 0,4 segundos. O que isso significa, esse tempo aqui? No instante de tempo, 0,4 segundos, o alto-falante está emitindo 1080 Hz. Mas essa não vai ser a frequência que a pessoa vai ouvir. Porque a frequência que a pessoa ouve foi a frequência produzida no instante atrás de tempo, que é exatamente o tempo que leva para o som chegar até a pessoa, né? Então vamos calcular esse tempo. O tempo é a distância pela velocidade. 34 por 340 dá 0,1 segundos. Ou seja, quando o som ele é produzido, a pessoa escuta 0,1 segundos depois. Certo? Portanto, o instante de tempo em que o alto-falante produziu o som que a pessoa está ouvindo, ele é de 0,4 segundos menos 0,1, ou seja, 0,3 segundos. Né? O som que a pessoa vai ouvir foi produzido a 0,3 segundos. Bom, mas que frequência é essa que foi produzida em 0,3? Aí é só jogar na função de novo. A frequência
do 0,3 vai ser 1000, qual que é a função mesmo? Isso, 1000 mais 200 vezes o tempo, que é 0,3. 0,3 vezes 200 dá 60, 60 mais 1000 dá 1060, resposta letra C. Dúvidas? Próxima questão. Última do simulado. O esquema a seguir mostra uma corda de densidade linear igual a 1 grama por metro que passa por uma roldana. A sua extremidade esquerda está presa a um vibrador e na extremidade direita pendura um corpo de massa M. Nessa situação, quando a distância L entre o vibrador e a roldana for de 0,5 metros, a vibração estiver na frequência de 200 Hz, a corda vibrará no modo fundamental. Com base nesses dados, o valor de M deve ser igual a... Bom, a gente sabe aqui, só tem um jeito desse bloco permanecer em repouso, se o peso for igual à tensão. Se a gente acha a tensão, a gente acha o peso. Se a gente acha o peso, a gente acha a massa. Mas como vamos encontrar a tensão na corda? A gente pode usar a relação de Taylor, V igual a raiz da tensão sobre a densidade linear. Porém, a gente não sabe a velocidade. E a velocidade a gente pode encontrar ela através da equação F1 igual a V sobre 2Ls, que é a equação do primeiro harmônico. E eu sei que é primeiro harmônico porque a questão fala que é modo fundamental, que é o primeiro harmônico, né, gente? Bom, então a frequência ele deu 200 Hz, que é igual a velocidade, que eu não sei, sobre o dobro do tamanho da corda. A corda tem 0,5 metros. Isso dá uma velocidade de 200, né? 12 vezes 0,5 dá 1, 1 vezes 200 dá 200, 200 metros por segundo, certo? E agora que eu sei a velocidade, eu posso substituir ali na relação de Taylor. Agora, a densidade linear, ela não está no sistema internacional, né? Ela é 1 grama por metro. Para a gente ter a resposta em metros por segundo, nós temos que passar ela para quilograma por metro, né? E para passar para quilograma por metro, a gente tem que multiplicar por 10 a menos 3. Já que o quilo é 1000, quilo é 10 a 3, né? Então 10 a 3 com 10 a menos 3 dá 1. E aí o número permanece o mesmo. E 200 é 2 vezes 10 a 2. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, para tirar a raiz daqui, fica 4 vezes 10 a 4. Né? O 2 vezes 10 a 2 ao quadrado. Que é igual a tensão sobre a densidade linear, que é 10 a menos 3. Passa multiplicando. 4 vezes 10 a 4 vezes 10 a menos 3, isso dá 4 vezes 10, que é 40 newtons. Tá? E como está em repouso, o peso é igual à tensão, que é de 40 newtons, que é a massa vezes gravidade. Então a massa é 40 por 10, 4 quilogramas. Resposta letra B. Dúvidas, pessoal?